Em Lagoa Vermelha, senhor Paulo Nunes, se diria, Paulo Nunes não, foi falar uma coisa, saiu outra, Paulo Luz. É que hoje sabe o que é? Pensei em botar pelo telefone o Paulo Nunes, e o que é o reflexo condicionado, que hoje hoje é dia da comemoração do Grêmio. Sabe qual foi o último WhatsApp que eu recebi do escritório? Dele. Do Paulo Nunes? Paulo Luz, eu fui dizer uma coisa e saiu outra. Sabe por quê? Eu estava pensando, hoje o Grêmio comemora o primeiro título da Libertadores da América. É verdade. 95. Hoje é o dia. Então eu vim com isso na cabeça. Arilson de Paula Nunes. Mas Paulo Luz, sabe o que se dizia em Lagoa Vermelha a respeito dessa correria que os caras diziam? 3, 2, 1 no ar. E aqui, rapaz, foi um espirragato que diziam. Mas foi um esparrame aqui, rapaz. Tá? Não, o Conexão terminou Rapaz, com imagens das ruas de Porto Alegre. Nós tivemos um acidente aqui, né? Uma o batida. Chuchuzinho e o Luiz se bateram, e um espirrou para um lado e outro para o outro. Um saiu rolando para um lado, outro para o outro. Mas no fim deu tudo certo, nenhum deles saiu do ar, né? Mas ia ser uma coisa bem feia, não, mas tudo bem. Chove, o trânsito está tumultuado, o Paulinho Luz chegou dizendo, que congestionamento. E dentro de Porto Alegre está pior ainda, né? Pega ali na Mostardeiro, na 24 de outubro, na Sertório, onde tem qualquer foco de água, aí as pessoas ficam enlouquecidas e a maioria não enxerga direito, né? O cara já anda assim, se cuidando do adversário, né, na verdade, no trânsito. Mas então tenha paciência, tenha calma, você que está saindo de casa agora, está ligando a televisão, se puder esperar um pouquinho para passar o trânsito do final do dia, se puder sair depois das 8, já melhora sobremaneira. Então, devagar com andor, que o santo é de água, não é nem de barro. Hoje tivemos aí o desdobramento, a análise da venda do Jailson. O Grêmio já está proporcionando a inscrição de pelo menos o Matheus Henrique para substituir o Jailson. Jailson que está ainda por ser aprovada a sua contratação pelo Fenerbahçe. Lauro Quadros ontem ensinou aqui, não é Fenerbahçe, é Fenerbahçe. Vou te dizer um negócio, vivendo e aprendendo, né? E o Lauro que está sempre nos assistindo aí. E o Grêmio administrando aí as suas finanças, né, Paulo Luz? Porque mesmo tendo algum dinheiro, se puder ter um pouquinho mais, a coisa que eu estranho, e comentei hoje na Rádio Grenal, é que ele foi titular na noite anterior. Quer dizer, o Grêmio vendeu um titular. Com problemas? Sim. Ia para o Santos, porque o Grêmio já entendi que poderia prescindir dele. Ok. Vai para o Fenerbahçe e rende um bom dinheiro para o Grêmio, 16, 17, 18 milhões. Tudo certo. Tem um parceiro de Bagé também, né? Que tinha um pedaço, o Grêmio comprou os 40%. Tá? E fez bem, né? Porque aí fica administrando sem ter que estar dando pagando uma vela para cada santo. Mas como é que você vê essa situação toda aí? Você se surpreendeu também? Eu te ouvi hoje de manhã, né? E obviamente a gente já tinha informação desde ontem. O que ocorre, né? E você cita bem, o time campeão de 95 tinha uma espinha dorsal. Esse time de 95 só não foi bicampeão em 96, você se recorda, porque nós não tivemos foco. Nós, ao invés de focar o jogo do América de Cali, que ia ser jogada numa terça-feira, nós jogamos uma partida, aquela famosa partida com o Palmeiras pela Copa do Brasil, que na realidade era uma rivalidade de ambas as torcidas, e a torcida do Grêmio exigiu que nós jogássemos com o time titular aqui e jogássemos para ganhar. É aquele famoso gol do Jardel que foi... Isso. Te lembra? Sim, foi anulado. Anulado no final. Da Cildo Mourão. Exatamente. Tá? E se você voltar para 83... O time de 83 foi vice-campeão em 84 e só perdemos a final lá na Argentina. Então o que nós, assim, estamos, obviamente, que o Grêmio completa agora, no dia 15 de setembro, 115 anos. 115 anos nós buscamos 3 Libertadores, né? E o que é a nossa visão dentro de uma estratégia de governo, né? De gestão? É manter uma espinha dorsal. E essa espinha dorsal, depois da Copa do Brasil de 2016, depois do Campeonato Gaúcho, depois da Recopa, e obviamente precedida pela Libertadores de dezembro de 2017, essa espinha dorsal, obviamente que ela se encareceu internamente.
que são as renovações do Jeromel, do Kahneman, do Luan, A manutenção do do Maicon, Do Everton. do Everton agora, e certamente estou esquecendo de alguém, não é? Maicon. foi Maicon citado, citou. né? Citei, perfeito. E alguns valores que nós agregamos, que é o Jael, caso aí Cícero, do, todos Jael, do Cícero, Jael, foram mantidos. Jael, e agora a chegada do Marinho e do André. E obviamente que a gestão disso você precisa ter caixa. Você realmente, para manter seus fluxos e manter um suporte, uma logística. Eu já disse aqui no teu programa, não quero ser repetitivo, qual é o nosso grande papel? O nosso grande papel, e de mais áreas todas do clube, de forma ordenada, né, uma coordenação, é propiciar logística, suprir todas as necessidades daquilo que é o nosso business core, como se diz, que é o nosso negócio estratégico, que é o futebol. E neste momento, a gente tem sempre a questão de oportunidade e de necessidade. E nós conjugamos as duas. Nós tínhamos necessidade e o senso de oportunidade. Primeiro, pelo valor que nós estamos percebendo. Segundo, pela preservação de parte importante do passe, porque ele está indo para o Fenerbahçe, é isso? Fenerbahçe. Fenerbahçe, como diz o Lauro. Lembra do Tchê aí? É. Ele deu toda uma explicação. Com um ali, percentual importante, porque nós temos 100%, e ele está indo para uma praça, para um cenário que ele vai estar disputando a Liga dos Campeões Europeia. Quer dizer, ele vai ter mercado e poderá haver uma nova transação e nós termos como agora. Nós apresentamos na última segunda-feira o resultado dos 2 trimestres anteriores, e obviamente consolidando o primeiro semestre, e tivemos um superávit de quase 4 milhões. E o que foi um ingresso fundamental para nós nesse semestre? Os ingressos dos 5 milhões dos direitos do Douglas Costa. Um negócio que foi feito em 2010, na gestão do Duda Kreff. Então você veja como é importante as categorias de base e como as categorias de base realmente são as grandes supridoras, as grandes alimentadoras do processo de geração de caixa. E onde é que o Grêmio pode aumentar essa infraestrutura para ganhar ainda mais dinheiro nas divisões de base? Eldorado dá para melhorar? Exatamente, nós estamos com um processo, e quero fazer aqui justiça, quem está coordenando esse processo é o vice-presidente Sergei Costa, no sentido de criarmos uma infraestrutura. Nós estamos com um recurso aprovado no Ministério dos Transportes, dos Esportes, de mais de 8 milhões, e para iniciar isso, que é via o retorno do imposto de renda que a gente pode obter das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, o Grêmio precisa de 2,5 milhões para iniciar as primeiras obras. Esse é o valor mínimo. E esse projeto está muito bem encaminhado e a expectativa é que nós, até o final do ano, início do ano que vem, nós iniciamos fazendo as primeiras obras de uma maior estrutura de dependências, de instalações, de prédios, de campos, de vestiários, de hotelaria, né, lá no CT. E não tem nenhuma dúvida. Eu não participei, porque eu estava viajando, mas todas as categorias de base, sábado de manhã, apresentaram todo o seu projeto, todo o desenvolvimento, tudo que envolve, todas as pessoas envolvidas, todas as suas estruturas, as suas técnicas de preparação, de treinamento, né? De formação, o termo correto esse é formação, e o Sergei fez um relato para nós na segunda-feira, o Sergei foi que representou o presidente Romildo, impressionado com a profundidade, com a especialização, né? E com a tecnicidade que vem sendo aplicada nessa área. E aí eu volto para te repetir, você vê como as coisas têm que ser conjugadas, eu já disse aqui no teu programa, até o presidente disse que são 3 colunas, pilares basilares. Isso que eu estou te dizendo, né? Responsabilidade orçamentária, que é toda essa situação econômica e financeira do clube. É time competitivo. Então você veja que nós, desde que ganhamos a Copa do Brasil, lá em dezembro de 2016, mas já vimos antes, porque nós já estávamos na Libertadores, não fomos bem, mas já estávamos. O Grêmio tem sido competitivo, agora não conseguimos passar na Copa do Brasil pelo Flamengo, mas disputamos e agora passamos pela Libertadores. Então você veja que nesse período nós temos 4 conquistas, estamos novamente numa Libertadores, fomos até as oitavas, né, das quartas da Copa do Brasil. Quartas da Copa do Brasil. Estamos agora nas quartas da Libertadores, então nós temos um time competitivo. E o terceiro pilar
é categoria de base. E eu incluiria outro, aí é do Paulo Luz, aí não é do presidente, que é essa capacidade de articulação, essa capacidade de entendimento. Eu não diria que nós temos uma unidade no Grêmio ou um processo de pacificação total, mas nós temos uma capacidade de diálogo e nós conseguimos amenizar as nossas relações. Nós hoje conversamos com todos, em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer espaço, com educação, com um grau de civilidade. Já vou colocar o professor na conversa, aproveitar para deixar o professor tomar uma aguinha aí. O professor estava trancado no trânsito. E já quero perguntar para eles a opinião sobre os jogos da noite, né? Vou solicitar uma ideia do quem eles acham que vai passar. Temos aí 2 jogos que dá a entender que são jogos jogados. E a Libertadores desse ano, daqui para frente, doravante, promete. Quem? Doravante. Meu Deus. Já voltamos. Dora quem? Olha aqui, ó, o professor está querendo me irritar já na arrancada aqui. Mas não Já tem problema. nos reclames ele tá te incomodando, é isso? Ele quer desconsiderar os 2 títulos que o Grêmio ganhou? Eu não quero desconsiderar. Eu apenas estou, boa noite, Boa noite, antes de boa noite. tudo, dimensionando as coisas. Dia de chuva, o Renato- os sapos coacham mais forte. O que eles fazem? É o coachar dos sapos. Meu Deus, doravante então Doravante, falaremos Por isso que hoje eu estou fazendo bastante barulho. Hoje é um- Sapo, quando chove, hoje é um programa fica de barulhento. cultura. Mas o que eu estava dizendo no intervalo é que o Grêmio em 2016 ganha um título que não ganhava há 15 anos e por isso tem uma dimensão espantosa. É claro que nesses 15 anos o Grêmio ganhou o Gauchão. Alguém considerava isso? Não. Se dizia, o Grêmio há 15 anos não ganha nada. Provocação do Sacha, retruque do Luan, lembram? Por quê? Porque não ganhavam. Então, título o Grêmio ganhou em 2016, quando ganha a Copa do Brasil. O Grêmio ganhou em 2017 um título muito maior que a Libertadores. Agora, Campeonato Gaúcho, Mas, professor, se o senhor me permite, quem estava na fila no Campeonato Gaúcho há 7 anos, ganhar o Gauchão também tem sua relevância. tem, mas... E certamente que não tem, e vamos isso. colocar isso em ordem hierárquica. Numa ordem hierárquica, realmente, o primeiro é a Libertadores da É América. isso, Né? exatamente. É um título continental. O segundo é a Copa do Brasil. E, obviamente, que ganhar a Recopa também, obviamente que não tem a mesma expressão, mas para o torcedor é importante. Porque é mais uma volta olímpica, Não mais um professor, caneco, eu vou usar não é? o seu argumento. Então é bom. E só Rec, me permitindo, tá, que o senhor pode. chegou um pouquinho, né? O que eu estava dizendo, que o Grêmio conseguiu, nesse período todo, eu estava dizendo aqui, defendendo, e não vou repetir, que são os pilares da gestão, né? Mas é ser competitivo. E nós estamos sendo competitivos em todos os campeonatos que nós temos nos envolvido. Obviamente que nós vamos chegar em todos, mas em todos temos participado com chance, né? E com performance para chegar. O seu argumento, professor, é o seguinte: o Gauchão vale porque existem Grêmio e Internacional. Sim. Se não existissem os dois, Não é, vale para eles, porque o outro está enfrentamento. no campeonato. Se o Grêmio perde o Campeonato Gaúcho e o Inter ganha, o Inter é hepta. É. Ah, não. Sim, Até sim. hoje o senhor lembra do ano do Octa? Não, que não, o senhor não. lembra do Agomar Martins? Não. Que o Grêmio evitou Não. É que, o mas Enia? quem interrompeu a Rec. série do Inter foi o Novo Hamburgo. Não, e momentinho, por favor. A gente... É, o Novo Hamburgo, é verdade, uma boa correção. Quando Quem interrompeu foi o Novo quando Hamburgo. o Mas nós Oscar- estávamos há 7 anos sem ganhar. Quando o Grêmio foi 7 vezes campeão, foi hepta, e superou o Hexa do Internacional, e o Internacional foi octa e superou o hepta do Grêmio, o Grêmio e o Internacional praticamente só disputavam o Gauchão. Por que o senhor desdenha disso aí, professor? Porque o mundo mudou. O senhor, Porque o mundo mudou. deve ser daqueles que se vangloria de ter ganho mais grenais na Não, história, Rec, mais gauchões na mas Rec, história. Grenal é Grenal é uma competição. direta. Grenal é uma competição direta entre Grêmio e Internacional. O Gauchão é uma competição direta E a entre... frase que pior do que perder gauchão
E ganhar gauchão é não ganhar. Sim, muito profundo. E melhor do que não ter nenhum fio de cabelo é ter 2 fios de cabelo. E aí fica ótimo. Aí com só dois, se for a música com 2 do fios. Chitãozinho e Então, Chororó. Fio de cabelo no meu paletó. O que eu estou dizendo é a dimensão. O Grêmio e o Internacional, hoje, tem outra dimensão. O Grêmio foi comemorar, o Grêmio saiu, se dizia, uma fila de 15 anos. Por quê? Porque não ganhava nada do tamanho do Grêmio. O Internacional, desde 2010, não ganha nada do tamanho do Internacional. É isto. Esses 2 clubes hoje... São muito maiores que ganhar gauchão. Mas tem uma outra dimensão. Isso é verdade. Nós estamos falando de bicampeões, tricampeões, no caso do Grêmio, da América. Tu não vai tirar um título do Não Grêmio. estou tirando, Hoje tu não estou Tu já tirando. tirou 2 Mas, desse ano. Professor, Não, professor, não Já tirei. ignorou os 2 professor, desse ano? Professor, tirei. eu concordo com o senhor, realmente é outro momento, é outra dimensão. O que ocorre é o seguinte, enquanto houver o Campeonato Gaúcho, exatamente, eu diria mais, um Grenal, um Grenal tem uma dimensão Claro, de um título. extraordinária. Então, se a gente se envolve numa disputa do Campeonato Gaúcho, em que Grêmio e Internacional estão envolvidos, né, e que os 2 realmente são os grandes protagonistas, ganhar é uma grande conquista, é uma grande vitória. Eu estava lá em Pelotas, quando nós selamos lá o título contra o Brasil, e foi realmente uma grande celebração. E mais, professor, eu só vejo o que representa. Nós temos também que contextualizar o que é o Rio Grande. O Rio Grande é um estado, a gente conhece, eu conheço alguns outros, né? Mas o Rio Grande nós temos uma cultura muito própria, não é? A volta nossa de Pelotas, e eu vim no ônibus atrás, né? Vinha o ônibus da delegação, nós vimos num outro ônibus de dirigentes, conselheiros. Nós fomos obstruídos, parados em todas as cidades que margeiam a BR que vem de Pelotas a Porto Alegre. Impressionante, já era 11 horas, 11 e meia da noite. Cada trevo havia uma comemoração de muitos gremistas. Então é uma conquista que tem o seu valor. Obviamente que não tem essa dimensão de ganhar uma Libertadores, de ganhar um Campeonato Brasileiro, de ganhar uma Copa do Brasil ou um Campeonato Mundial. Tanto é que nenhum gremista contestava apenas então para lhe os dizer 15 anos de fila. Mas apenas para lhe dizer que Eu contestava, professor. 2006, 2007, 2010 o Grêmio ganhou o gauchão. Eu sempre pontuava isso. Professor, E os gremistas vibravam e quando tu dizia isso, diziam, viu, nós não estamos há 15 anos. Rec, por favor. Professor, ele está no conselho do Grêmio já, professor. A gente mostrou a foto. O Internacional, Tem peso. de 2010 para cá, ganhou o gauchão. Ganhou, claro, ganhou mais que o Grêmio. Ganhou 4, 5. E algum colorado contesta que desde 2010 o Internacional não ganha nada significativo. No currículo do D'Alessandro se fala que ele ganhou 11 ou 12 títulos por causa dos gauchões. Exatamente. Senão daria metade. Fala quem? Mas fala toda hora. No Inter ganhou 8, 9, 10, 11. Rec, por que o Sacha foi dançar a valsa e os gremistas ficaram tão bravos se tinham ganho gauchões? Né? E o senhor desconsiderou em 2011 e ganhou a Recopa, professor. Você não conta? Cara, Recopa é jogo de ida e volta. É um jogo, é um mata-mata. Para um pouquinho. Mas é bonito ganhar do Independente. Não, é maravilhoso ganhar, Rec. Eu estou só dando a dimensão das coisas. Vamos lá, por falar em dimensão das coisas, vamos falar de Libertadores da América. Libertar e Boca, tem espaço para zebra? Libertar surpreender depois de 2-0 para o Boca? Não. 3-1. Nem o mais. 3-1 para o Libertar já dá Boca. Futebol. É futebol. Ontem o Cruzeiro deu um totó no Flamengo. Um totó. E quando se viu, estava 1-0 para o Flamengo. Não foi tão totó assim. Não. É que eu vi meio jogo, né? Porque Tá bom, eu vi metade. Eu vi inteiro. Eu vi metade do vi Corinthians, inteiro. porque o Corinthians eu sabia que ia se borrar todo. Eu vi inteiro. Eu vi inteiro o jogo. Aliás, meteram a mão no Corinthians aí. Meteram a mão no Corinthians. A banca paga e recebe. Só um pouquinho, está gravado isso? Mas isso aí interno. 7h27, Não, mas professor. não era árbitro brasileiro? Então Eu que tenho uma Árbitro posição. brasileiro não botaria o jogador do Corinthians para rua. Tenho uma do jeito posição que botou. eu concordo inteiramente contigo. Eu vi ontem o jogo do River
o Racing. E fiquei impressionado com A raça. a raça e o contra-ataque do É, River. é Eles, terrível. quando tomavam a bola, eles saíam em disparada em 7, 8. Eles invadiam a área adversária numa avalanche. Entende? Falar nisso. O Grêmio vai ter que melhorar o desempenho. o Grêmio porque o só- Grêmio vai pegar esses caras só na tem- semifinal. o Grêmio Ou só- o Independiente. O Grêmio só tem adversários Argentina. argentinos. É certo. Certo. Não há nenhuma possibilidade Para do- chegar até a Palmeiras. final. do Chegar à Grêmio, final, sim. do Grêmio jogar com um não argentino Palmeiras ou Até a Corinthians na final. final. até a final. Palmeiras ou Cruzeiro na final. Até a final, o Grêmio só pode jogar com Com a argentinos. Argentina, sim. Não é, mas depende. Não depende de mais nada. Pode ser o Colo-Colo também, né? Pode. Que daqui pra frente. É. Pode ser o Libertar-se. É Pode. muito difícil. Poder Maurício, pode. Poder pode, mas é muito difícil. Né? Não é tendência. Mas olha que quartas de final, hein? River e Independiente. Grêmio e Tucumã. O Tucumã esse aí vem melhorando, né? É ruim de jogar em casa contra eles. Não, e é lá no norte da Argentina, num estádio, só quem teve no estádio do Lanús, deve ser uma coisa muito É. parecida, Eu né? tive nesse Muito semelhante, tu esteves lá. Tive no do Quilmes esse E já. que era na capital. Agora você imagina que esse é lá. Estamos Cabe a 32 mil pessoas e é chamado de Bomboneira do Norte. Bom, vai ser realmente difícil será- o jogo de lá e será vai um ser jogo difícil difícil. aqui. A ex-Armo Ferrolli, que armou Estudiantes, que tinha só um jogador na frente Futebol adiante tem- da meia cancha. O futebol é tão fascinante exatamente porque ele é muito sujeito a acidentes. Quer dizer, quem é o único jogador do Grêmio que esteve na Copa do Mundo da Rússia? Unanimemente considerado o maior zagueiro em atividade no Brasil. Muitos queriam ele como titular na Copa, inclusive. Jeromel. Ele falhou, acontece. Ele falhou num lance e o rapaz acertou um chute, né? E de repente o jogo estava 1-1. Então, o futebol. E psicologicamente teve um efeito, porque nós tínhamos feito um gol aos 3 minutos, Claro. a coisa está resolvida. Isso. E aí não levou 2 ou 3, nós tomamos o gol e aí não estava mais resolvido. mas Precisava o fazer primeiro- mais 2. Mas primeiro que essa é a falhou. maravilha do futebol. Exato. O primeiro que O falhou senhor foi- estava falando primeiro que do falha é o Flamengo e do Jailson. Cruzeiro O primeiro ontem. que falhou foi o Jailson. É. Será que isso aí teve a ver com a venda? Não. Se decidiu na madruga? Que o Grêmio já tinha tentado vender o Jailson para o Santos. Obviamente que uma Mas negócio... ela é titular do Grêmio. Mas é Porque titular. quando o Grêmio tentou vender o Jailson Eu pro Santos... adoro quando tu te faz o bobo. Mas o Eu adoro Cícero quando era tu te faz É o que eu bobo. vi que a minha, O eu vi que a minha Cícero era o explicação, titular. eu vi que a minha explicação que eu queimei meus neurônios aqui durante 3, 4 minutos não é que agora pra convenceu provocar, completamente, né? Porque é exatamente isso. Obviamente que uma decisão dessas, né? A vice-presidente de futebol, a presidência do clube, nós, a comissão técnica. Eu acho que foi um bom negócio. Só que eu ele já era te disse, titular. foi um negócio de oportunidade, de necessidade, bom para ambas as partes, porque ele vai para lá também numa situação muito privilegiada, Está ganhando econômica. 5 vezes mais. Ganhava 100 no Grêmio e foi ganhando 500 lá. Perfeito. Por alguma razão, Isso é só cotação do euro. E isso faz com que esse ciclo virtuoso, que eu estou te falando das categorias de base, proporcione o processo de um novo ciclo, de revitalizar isso, de trazer novos valores. Meninos que estão ali. Então, o que vai ocorrer? O Matheus vai ser inscrito agora. Jean-Pierre reserva. Perfeito. por alguma Né? razão, O Michel está retornando. Quer dizer, então nós temos que abrir por espaço alguma razão, para esses novos talentos que estão não chegando. foi Então não tem razão divulgado. de você ter. E esse é o processo da oxigenação. por alguma razão que não foi divulgado, o Grêmio tinha a decisão, já há algum tempo, de que o Jailson era prescindível. Essa é a realidade. Tanto que o Grêmio só não negociou o Jailson por menos dinheiro que pegou agora. Mas quando Com o Cícero Santos. não jogou nada, o Jailson voltou pro time. Mas o Jailson já estava aí e o Jailson não apresentou nenhuma qualidade nova. O Jailson é um jogador de muita movimentação, assim ele voltou para o time, mas por alguma razão o Grêmio tinha a decisão que ele era vendável. Olha que o cara está dizendo aqui, ele não assinou só. O professor não fala do time do REC que ele não gosta. O senhor fica me provocando. Eu acho, eu que o quero- Michel é melhor do que o Cícero e o Jailson juntos. O Michel 100% fisicamente, mas ele vai Ele voltar andou com mal, ritmo.
Quando ele voltou outra vez, voltou mal. É, que até E para depois ser... ficou bem. Não, ele volta mal e se lesiona de novo, professor. Diga, Paulinho. Eu tenho expectativa de que o Michel vai... Porque a vida é feita de oportunidades, é feita de desafios. O Michel está sentindo agora que ele está sendo desafiado e ele vai ter uma grande oportunidade de realmente se firmar, jogar num time que tem condições de chegar à semifinal, uma final da Libertadores, né? E acho que é uma oportunidade, mas nós temos outros valores. E eu também, professor, quero lhe dizer o seguinte, a gente também tem que ser justo, tem que ser verdadeiro. Eu quero, inclusive, externar aqui os meus agradecimentos ao Jailson. O Jailson foi fundamental para nós na conquista da Libertadores. Jogou muito lá na Argentina. Jogou muito lá na Argentina. Por isso. Então, é um jogador de esquema, é um jogador de presença física muito E há 10 dias o Maicon tirou o Cícero e botou o Jailson na Mas entrevista. Mas por professor, o isso senhor não eu tinha- digo que professor- algo há. Não, professor, o senhor Que não... o Grêmio entende que senhor chegou não no estava teto, aqui, professor. o senhor não estava aqui, o senhor não pegou a minha primeira intervenção. O que eu disse? Nós temos uma espinha dorsal. Com os títulos que nós ganhamos, a espinha dorsal Ficou mais encareceu, ficou mais cara internamente. Nós precisamos renovar com o Jeromel, com o Groi, com o Kahneman, com o Everton, com o Luan, com o Maicon, enfim. E isso faz que, obviamente, nós, para manter, e a gente sabe que a primeira coisa para funcionar no futebol é os recursos, os suprimentos estarem absolutamente em dia. O senhor está me entendendo o que eu estou dizendo? Sim, mas, Então, nesse momento, você colocar 20 milhões, né? E ainda o atleta sai daqui muito satisfeito, porque vai, o Rec acabou de dizer qual era a Sim. situação. Então, o New Wood ficou agradável. Não, mas E isso até tudo eu porque entendo. nós temos uma expectativa de que nós temos Olha, com todo- elementos, atletas que podem suprir a saída dele. Eu entendo. Então, é Agora, aquilo que eu disse aqui, é a oportunidade, o senso de oportunidade com uma ocasião de necessidade também. Olha, respeitosamente, eu entendo. Não, vocês são dois respeitosos. Não, Então, eu entendo. Já está implícito. Eu né? entendo um dirigente inteligente que sabe racionalizar as coisas. Paulinho Luz da Nó e Pingo de Hétero. Exatamente. Rasteira em cobra. Agora, é evidente que se ele fosse um jogador, e eu repito, não sei o porquê. Agora, ninguém que acabou de arrecadar 30 milhões de euros, nós estamos falando de 150 milhões de reais. Essa foi a minha opinião hoje na Grenal. Então, tu vê, E um time que pode ser campeão da América prescindir de um titular. Só um pouquinho. Estando a 6 jogos de ganhar um título que ninguém no Brasil tem. Ninguém. Nem São Paulo, nem ninguém. Professor, parece que o senhor me ouviu de manhã, professor. Mas que bom que o senhor não ouviu, que daí... Então, quer dizer... Tudo isso eu usei como argumento. Não me digam que o Grêmio abriu mão de um titular para abrir espaço para as categorias de base nesse momento. Claro que o dirigente inteligente racionaliza. Se fizesse isso em janeiro, tudo bem. Ou eliminado, ou eliminado. Ou eliminado. Professor, Agora, Professor, nesse momento... Se o senhor me permite, nós temos o Michel voltando, nós temos o Tassiano pedindo passagem, nós temos Mas o o Tassiano Cícero. não é tanto Mas de quem contenção, jogava era o né? Jailson. Perfeito. Aí que tá. Esse foi o meu argumento o tempo todo. Sabe por que eu Agora, entendo Rec, não Rec, entendendo? dentro da A orga- torcida do Inter estava sempre... A torcida do Grêmio estava sempre comparando com o Inter. O Inter está quebrado, diz que não tem dinheiro e está contratando, e o Grêmio não contrata, e bibibi, blá, 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 blá. Aí o Grêmio vende mais um. Justamente. O presidente Romildo deu uma entrevista dizendo o seguinte, a respeito do Paulo Guerreiro. Pois é, ficam aí vendendo o Kahneman. É constrangedor, porque justamente no momento em que o adversário contrata um jogador do peso do Paulo Guerreiro, que vem para cá e vira manchete e tal, todo dia eu sou obrigado a me pautar pela imprensa, porque a imprensa é que está forçando essa história, que vem as informações de lá e tem coisa requentada e tem coisa repetida. Então, tá? É isso. Tá aí o argumento. Tá aí o argumento. É por isso que eu me surpreendi. O Grêmio não cogitou de vender o Kahneman. Por quê? Porque o Kahneman é fundamental. Porque é da espinha dorsal do Estou falando time. da espinha dorsal. Não, e o Kahneman é mais titular. Mas aí o que Jailson. Aí eu concordo um pouco com o Paulinho, Por quê? um pouco com o senhor. Porque o meu Mas aí argumento o primeiro era homem- contra hoje o Paulinho, mas um pouco eu entendo.
E outra, entendo também a pressão de ganhar 5 vezes mais. O Kahneman era 1,5 vezes a mais. E ainda não tinha chegado no teto. Estavam vendendo o Jailson para o Santos, Rec, por menos dinheiro. Mas ali o Cícero era titular. Não tem importância, mas não vai me Não, dizer professor, que professor. não conheciam o Não, Jailson. professor, quando o Grêmio está Eu acho vendendo o que Jailson para tem o coisas Santos... maiores. Eu quero dizer... Só que o Arthur estava aqui, professor, quando ele estava indo para o Santos, por isso que não serve o parâmetro. O Arthur estava aqui no Grêmio, não sim. tinha sido vendido. Mas seria entregue no final do ano. E o que tem? Mas igual tinha Muda sido muito, vendido. professor. Igual tinha sido vendido. Mas muda, professor. Como muda? E teria o Arthur ao longo de toda essa temporada. O mas Jailson seria reserva. Não, mas ainda assim, o Grêmio precisaria ter um reforço de um reserva. O Michel estava lesionado, os outros eram meninos. Mas tinha Arthur e Maicon. O Jailson não era cogitado naquele momento para ser titular. Ele era o primeiro reserva ou o segundo, porque tinha o Cícero só na fazendo frente. uma retrospectiva, vocês vão se Não dá pra lembrar ignorar que o isso. Renato numa entrevista. Nós estamos falando também do Clodoaldo, nem do Falcão, e nem comentando do que, Dinho, né? comentando que o Jailson, que o Jailson chorou ao titulares. pedir, conseguir a autorização dele para sair, porque era uma oportunidade econômica, financeira, que ele ia começar a obter independência. Quer dizer, O Renato marcou na paleta. Ele queria ir para o Santos, dizendo, agora surge a segunda chance, agora você vai. Aí foi. E ainda errou no jogo. Quando eu estou brincando aqui, dizendo que aquele... mas isso não. Mas não pode ser a gota d'água. Não acredito. Eu acho que isso já até pela conduta do Renato já no estava grupo. decidido. O Renato tem uma conduta tem e uma por coisa- isso que ele tem essa liderança, essa O capacidade Cícero, há de gestão. 15 dias, pediu o Jailson do lado dele. O Maicon. O Maicon, Me tirou as palavras tirou da o boca. Cícero. O isso. Renato não faz esse Não, tipo de não, coisa. Ele não queima um jogador por um erro, porque senão ele não teria o grupo na Essa mão liderança como que ele teve. tem. Ao contrário, ele Mas foi se for sensível gringo, ao ele queima. pedido do Jailson para ir para o Arroio, Santos para não Cata. trancar a carreira. Ele foi sensível e interpretou. Por que ocorre? O que o Jailson ganharia no Santos vai ganhar lá agora, estaria, se eu compreendo um pouquinho fora do... Você era amigo do Irani Santana. E é amigo do Iranizinho. Sim, E é amigo do Price. verdade, E sou mesmo. Todos estavam naquele contexto. 1986, Renato se vende para o Flamengo. O Grêmio vendeu o Renato por uma merreca. O Renato não quis mais ficar no Grêmio. Mas não foi tanto merreca, não, para a época. Olha, mas na época, me lembro, Não, na época eu não me tenho o valor Renato, aqui. Não. Mas exatamente, nós não damos. Foi por um valor Não, um valor pequeno. $600 mil para a época, se eu não me engano, não tenho certeza. Isso era dinheiro em qualquer Era um dos lugar do mundo. melhores jogadores Na do época Brasil. era dinheiro em qualquer lugar do mundo. E, obviamente, depois dele E ter agora- sido. agora tu tem no bolso aí, Fábio. depois dele ter sido campeão brasileiro, campeão da América e campeão do mundo, e ainda permaneceu aqui, que ele Foi foi, vice-campeão da América, foi vice-campeão da América. foi campeão gaúcho em 85. Pô, você não tem mais direito de ficar também travancando a carreira do cara. Porque naquela época nós Mas não então, tínhamos a lei do então, passe mas o livre. exemplo- o que eu estou dizendo é que o exemplo é parecido. Tem uma hora que o jogador quer ir embora. Pode ser. Só então, pegar só o aspecto Mas menor, só, né? só O Paulinho pulou, ele não, foi barato na época. O Renato era um dos melhores jogadores do Brasil. Foi jogar ao lado de Zico, Bebeto. Bom, mas o Grêmio fez um bem para o contexto geral E da é uma rivalidade Grenal, né? e é uma coisa O inter- Renato fez a jogada para o Bebeto fazer o gol em cima do Internacional em 87. E é uma coisa interessante, como o Renato, que foi um super jogador no Grêmio e no próprio Flamengo, nunca conseguiu jogar nem no exterior, nem na seleção brasileira com a mesma qualidade. O desempenho do Renato na seleção brasileira e no exterior não está à altura do futebol que ele jogou no Grêmio e no próprio Flamengo. Não, Ele isso jogou- acontece com jogadores. ele jogou uma classificatória que ele comenta, que o Casagrande era o centroavante, ele era o ponta-direita, e eu acho que o Éder era o ponta-esquerda, que foi naquela Copa que depois eles acabaram sendo cortados, ele e o Leandro, por aquela desavença com o Tele 86. Santana. 86. Desavença é um eufemismo gentil. 86. Olha aqui, ó. O Léo Guedes, que é o cara... 1-0 Libertar, viu? Pois é, aí que tá. Eu ia ler o recado do Léo Guedes.
Ó, Léo Guedes. Oscar Cardoso. Acabou de me escrever, olha aí. Ele me mandou o recado às 7h27. Então, já faz 15 minutos. Diz ele aqui, oi, mestre. Léo Guedes é o cara que mais entende futebol sul-americano. Sabe tudo. Boca vai hoje muito ofensivo para quem tem vantagem. Pavon, Benedetto e Zarate. 3 abertos no ataque. Muito perigoso. Libertar não é morto. Vem jogando muito no paraguaio, diz aqui o Léo Guedes. Vai perder a vaga jogando muito, Léo Guedes. Rec, a grande verdade é que o futebol é assim. O Vianney, falecido Vianney, querido Vianney, dizia, não adianta amontoar atacantes. A maneira de atacar, tu precisa ter meio-campistas que levem a bola. Aí, tu pega Grêmio e Estudiantes, e o Renato só não tirou o goleiro para botar mais um atacante. Ah, mas ali os caras não queriam jogar, né? Mas não é isso, Rec. O que eu quero dizer é que se o Grêmio não faz o gol aos 47, tu sabe que ia ter um monte de gente que ia explicar que ao invés de botar o André, tinha que botar o Douglas para levar a bola, porque o Grêmio precisava de meio-campistas de qualidade para chegar no gol. De novo, como fez o gol, gênio, botou atacantes e ganhou. É assim que funciona. Professor, eu tenho que me defender porque eu comentei o jogo. Então o senhor me inclua fora dessa, como diria o Ligeirinho, numa entrevista com Carlos Alberto Parreira na Copa de 94. 20 e poucos minutos, eu disse, o Renato tem que tirar o Léo Moura, colocar o Alisson de lateral e colocar o André no time. Porque tem uma hora que chega o desespero e o Grêmio tem que fazer mais 2 gols para passar direto. Aos 35 eu disse, o Grêmio vai fazer o 2-1 e vai decidir nos pênaltis. Eu tiraria o Jael e colocaria o Douglas, porque aí ficaria com o Jailson, batedor de pênalti, Douglas, batedor de pênalti. Mas eu entendi as mudanças com os atacantes. Quando entrou o PP, disse, tá bem, tem que fazer o segundo gol, porque não tinha feito o segundo gol. Podia botar o PP no lugar do Cortez. Futebol é assim, como contra o Flamengo. Aqui, Os caras não queriam atacar. Eu acho que foi onde nós perdemos a classificação na Copa do Brasil, nós tomamos um gol não foi nem no último minuto, foi no último segundo. Com uma estratégia diferente. Então, aquele dia o Renato foi criticado porque não fez as devidas alterações. E o Grêmio fez o que fez os Estudiantes ontem. Ele foi criticado porque tomou o gol. Porque tomou o gol. Porque então, se ele não toma aquele gol, ele tinha usado a estratégia certa. Porque aquele dia não foi o melhor futebol do Brasil. O Grêmio se acuou e o Flamengo... Não, assim como o o técnico... Aos 93 minutos. Porque martelou. Mas como o Grêmio martelou. Se não assim, faz, obviamente que os senhores são faz. pessoas bem informadas e os senhores estão vendo que a imprensa de São Paulo está dizendo sobre esse jogo. Cantada com o jogo do Cantada Grêmio. com o jogo. Inclusive o Muricy Ramalho. Pela coragem que o Grêmio teve, pela atitude do Renato de realmente... Talvez colocar os atacantes antes foi o que faltou para o técnico do Flamengo ontem. Eu tenho uma frase a respeito do Porque Abel o futebol e do é Renato. algo tão bonito, o senhor tem razão, tão imponderável, que eu vi várias vezes o gol do Alisson, né? O que ocorre? O Alisson deve ser o atacante com o PP o mais baixinho que estava ali. É. E a defesa dele se preocupou com quem? Com o Jeromel, com o Cânamo, com o André, com o Jael, e ele vem e ninguém marca, vem livre e salta. E o cochicho do Alisson com o Luan Paulinho, você que sabe Exatamente. tudo. Foi porque o Alisson queria bater ou eles combinaram alguma coisa? Eu, quando vi ali, cheguei a dizer assim, Luan, assim, disse ali na minha turminha, Luan, deixa o Jailson bater, tu já bateu todas e não botou ainda na cabeça de ninguém. Talvez o Jailson, né? Até porque o Jailson bate bem na bola. Mas hoje, tu tem razão, para mim eles foram num cochicho, porque a bola, ela é uma bola viajadinha, é uma bola leve. Quem bateu foi o cochicho Luan. foi o Alisson. Sim. Mas tu estava dizendo Eu tô, que eles podem acertar. E aí me disseram, na saída ele, lá... É que o Alisson estava... O Alisson combinou para a bola ir para ele. Eu encontrei pessoas na saída que não são do futebol profissional, mas são lá da categoria de base, que então participam, assistem os treinos, e me disseram assim, Paulo, isso é jogada ensaiada. Isso foi ensaiado. Então, mas eu até considero, porque o Luan bateu um escanteio e o Bressan fez um gol, não lembro exatamente contra quem foi, no primeiro pau. Foi um gol bem igual da Copa do Mundo, que vários gols foram feitos assim. Exatamente. Logo após o Brasil ter tomado aqueles gols, o Bressan fez um aqui,
Bom, aqui eu ia perguntar para vocês. Bom, eu estava falando dos 4 grandes jogos. River e Independiente, Grêmio e Tucumã, Colo-Colo e Palmeiras, Cruzeiro e Boca, eu estou dando aqui. Vocês acham Libertad e Boca? Mas eu queria fazer... Vocês não falaram em eu sou Palmeiras Boca. e Cerro, vocês não Sou falaram. Palmeiras também. Palmeiras E queria fazer um Boca. comentário a respeito mesma disso. situação, Né? Queria só fazer que um o jogo comentário... agora é no Paraguai, né? Não, É na Argentina? Eu queria O fazer um Grêmio comentário... Não, Boca e... não, o Boca jogo é no Paraguai. Paraguai. Paraguai, diferente do Palmeiras. Que ganhou fora. Que ganhou fora, fez 2-0. Esse gol do fora. Bressan foi contra o Atlético Mineiro, dia 18 Exatamente. de julho. Logo após, uma semana depois. Mas Término do eu Mundial. queria fazer um comentário, Rec. Se realmente o Palmeiras, e eu tenho convicção que o Palmeiras passa também, nós teremos 3 brasileiros, e os 3 brasileiros têm treinadores gaúchos. Isso deve ter algum significado, né? E se tivesse passado o Corinthians, seriam 4, porque o Osmar Loss também é gaúcho, Não, mas então vamos pegar a Copa do Brasil. tá? 4, 3 são gaúchos. Só o do Flamengo. Osmar Loss, o Mano Menezes e o Filipão. Aí eu vi um E 4, 3 são comentário, gaúchos. eu vi um comentário de um colega quiser. Na teu, Libertadores, 8, 3 são gaúchos. Se tu quiser, vai por outro caminho. Quem é que treinou a seleção brasileira desde 2007? Só quem fura o caminho... Não. 2007 para cá é só gaúcho. De 2007 a 2000. Mas o senhor pode voltar mais atrás? De 2001 para cá, só o Parreira fura a fila em 2006. Sim. Só o Parreira que é pra série. desde o Filipão, só o Parreira. Furou a fila. Furou a fila, sim. Desde 2001. São 17 anos, indo para 18 anos. E aí se viu o erro com o Parreira e aí nunca mais. Essa dela. Agora é um Não, porque gaúcho depois. Não, aí o Parreira veio para atrapalhar o Filipão em 2014. domingo de manhã, é que eu vi um colega comentarista de São Paulo, dizendo o seguinte, perguntaram para ele qual era a grande diferença entre o posicionamento do Palmeiras, a forma do Palmeiras atuar e por que o Palmeiras estava há 7, 8 jogos sem Tu perder vai e te sem tomar gol. incomodar. Sem- Tu vai te incomodar se disser que o Palmeiras melhorou. Não. Porque o Palmeiras era treinado por um gênio. Eu sei, mas eu estou falando para você ver como o futebol é bonito. Um gênio que estará aqui nos próximos dias. E O- vai treinar a seleção brasileira. Vai. O Roger é o melhor técnico desses novatos que surgiram aí. O REC, O Odair pode ser que encoste nele, mas por enquanto é o Roger. Principalmente pelos mas resultados. REC, você vê como é o futebol. Títulos. Foi muito simples a explicação do colega de vocês. É o seguinte, o Filipão não fez nada extraordinário. Tem mais liderança. Ele só trancou a casinha lá atrás. Não, diz que o Felipe Melo está proibido de passar no meio de campo. Volantão, não pode ir ali. Tá entendendo? Pavon 1-1, Boca e Libertad. Acabou. Tu te lembras Acabou. quando o Finish. Renato assume o Grêmio? Acabou. Ô, Léo Guedes, terminou. Na última vez, o que ele fez? O Grêmio parou de começar o jogo perdendo de 1-0. Ele acertou o posicionamento defensivo, especialmente em bola aérea. Acabou. O Grêmio jogava, o jogo começava 1-0. Professor, 1-0 pro Já adversário. que o senhor está indicando comigo, professor, Eu tô Tá indicando comigo, eu então só eu vou lhe mencionando dizer. que é a segunda vez que acontece a mesma coisa. Roger, por coincidência ou não, 2 anos consecutivamente, foi o melhor da primeira fase da Taça Libertadores da América. Entre todos os 32, Por favor, Mas ele foi, nos continua. 2 anos, demitido antes de ser eliminado da Libertadores. Por quê? Também é não fácil. Porque sei, os deve ser dirigentes- algum dirigente idiota. Dois. dois. 2 dirigentes É que idiotas. ele, como tudo na vida, eu acho que ele é um grande talento, fez um grande trabalho no Grêmio, acho que tem um futuro brilhante e certamente ele vai evoluir na carreira, ele vai, né, obviamente, agregar, vai tomar experiência, vai... Diplomata é uma maravilha. É o natural do ser humano, né? Ele é uma pessoa inteligente. Foi campeão mineiro em cima de Mano Menezes, Isso. Ele que está em 3 competições bem. é um estudioso, né? Obviamente que isso facilita. Não, lógico que facilita, ele é uma Ele ótima reinventou pessoa. a maneira do Grêmio jogar. O Grêmio ele é um baita técnico, mudou uma estratégia histórica de jogar futebol. Agora, E- professor, Marcava mal. professor, Marcava mal. Pois é, aí é que tá. Aí o Renato chega e arruma. E arruma. Eu a acho que casa. dos 700 que o E Renato começando- ganha, 350 veio pro Roger. começando, Rec, pelo posicionamento nesse sistema de marcação dos escanteios. E que você pode ver, pô, olha que marcar esses castelhanos aí nessas Libertadores, você vê que é uma pega, é uma briga, e pega e arranca e tal. Agora você imagina você marcar, Rec,
Como é que nós tomamos gol na Copa do Mundo? A seleção brasileira. A famosa marcação por zona. Nós não ficamos apertando os caras, tu não marca Aí o meu Boca olho. já até virou, já. Zarat, 2-1 pro Boca. Agora a zona é lá pros Paraguaios. Você vê. Vocês achavam que podia dar zebra? Eu não. É o Guepe que apostou que ia dar Ele é zebra. alguém. Faça a justiça. Quando você perguntou isso pra mim, é Boca e tu até Tava Palmeiras mal demorei. escalado o Boca. O Léo Guedes. Que tem 3 atacantes. Eu falei que é um dos maiores entendedores, e é. O Filipão tirou o Lucas Lima do time. Deixa eu fazer um cálculo. 4-2, ainda dá Boca. Pelo número de gols marcados Tem que fora. ser 5-2. Será que o Libertad consegue fazer mais 4 gols? Tudo indica, Não. tudo indica. Senhor Que o acha? Boca está mal escalado. O professor hoje está Tem terrível. 70 Se minutos de morder a jogo. língua, vai pro inferno. 70 minutos de jogo Tá tem liquidado. o Libertad. Um gol a cada 14 minutos. Um gol a cada 15. Não, Uma menos. média boa. Tem 20 Um gol a minutos cada de jogo 18 ainda. minutos. Considerando que nós Um gol a tivemos... cada 18 minutos. Considerando que nós 18 tivemos minutos, 3 falta gols... 20 minutos para terminar o jogo. Não, 20 de... 20 do primeiro tempo. 20 do Nós, primeiro tempo. 21 do primeiro tempo. Nós temos um gol a cada 7 minutos no jogo. Ele tem que fazer um gol a cada 18. Mas é que é ó, Então? aqui, ó. É possível? Opinando à distância. Tu joga no. Tu ganhou em casa por 2-0. Tu tá jogando fora. Tu bota atacantes de velocidade. O outro time tem que vir para cima. É. Ainda mais o time fez 1-0, diz, agora vai. E aí foram para cima mesmo. Tomaram 2. Olha aqui, eu mando um abraço, Rec, para minha mãe. Ela assiste o programa todos os dias. Gosta muito quando o professor está. Mas ela é gremista. O nome dela é Gladys Hofmeister. E o meu é Luciano Hofmeister, de Campo Bom. Eu gosto muito da família Hofmeister. Sou amigo do Rubinho e era amigo do grande Rubens Freire Hofmeister. Uma das grandes figuras. Como me ajudou na carreira, Rubens Deixa eu mandar Hofmeister. um abraço para a dona Gladys, então, e elogiar o bom gosto dela. Ela assiste todas as noites, professor. Mas Não ela- é parecido- só por sua causa. é parecido- Se ela vê todas as noites, 90% ela vê por nossa causa. É parecido com o bom gosto daquela espectadora que o senhor sempre cita que gosta de ouvir o REC cantando. A minha sogra é um problema. Aqui, ó, realmente. professor. É um caso patológico, né? Ela Aumentando acha que essa- o REC canta bem. Encanto mesmo, encanto e encanto. Olha aqui, ó, tá aumentando essa onda que eu sou gremista, mas eu sou Grenal. Inclusive fui trabalhar na Rádio Grenal porque sou Grenal, professor. Olha aqui, ó. Quero mandar um abraço pro corajoso professor. O único colorado que vai ao cadeira debater com 3 gremistas. Tu também é gremista. Também sou gremista, tá bom. É Obrigado. impressionante o gremismo do REC. Parece que no futebol profissional do Rio Grande do Sul só existe o Grêmio. O Inter fazendo um baita brasileirão e os caras só falam no tricolor. Pô, eu tenho elogiado o Internacional. Tenho elogiado o Inter. Diz que o Inter contratou o maior centroavante do Brasil. Pô, defendi o Odair nos piores momentos. Agora, Por sinal, uma boa notícia do Internacional, né, REC, é o fato de que mais uma das apostas do vice-presidente de futebol do Internacional parece que está treinando muito bem, que é o Richelli, né, que é um meio-campista. Abelão em 2014 já queria. Não, E na Abelão- primeira convocação de Tite, ele aventou a possibilidade de convocar Richelli por indicação de Paulo Roberto Falcão e Paulo Paixão. Sim. Então eu levo isso tudo em consideração, porque é um somatório de opinião de gente inteligente. Mas tu vê que o Roberto Melo traz Não, o Richelli bem o Melo, bem. lesionado. O rapaz veio para E Porto essa é a Alegre. única preocupação que eu tenho. Dores pubianas. Por quê? O Elton Silva ainda não conseguiu jogar. E é um belo atacante. Mas o Richelli veio, fica em tratamento no Internacional, né? E parece que agora vão colocar, o que é muito bom, porque no sistema de jogo do Internacional, o Internacional tem um problema seríssimo. Ele não tem reserva para nenhum dos 3 meio-campistas. É. Nenhum dos 3. Teria, se tivessem apresentado o resultado, o Gabriel Dias e o Chaves. Não apresentaram. Sim. Tanto é que o Zeca joga na meia cancha. Só tem razão. Então, É. né? Então, o Internacional realmente é muito importante que o Internacional tenha um meio-campo, porque hoje tu vê que os grandes jogadores, os mais valorizados, tu pega no time do Flamengo o Lucas Paquetá. É um jogador, é um meio-campista que ataca e defende. Tu pega no Palmeiras o Bruno Henrique e o Moisés. São 2 meio-campistas Constroem. que atacam e defendem bem.
E o Internacional, por favor, eu não estou comparando qualidade antes que alguém já comece, mas o Internacional usa o modelo que o Palmeiras está usando agora, com um volante mais fixo e 2 meio-campistas que atacam e defendem. Claro. Então, tudo um aprimoramento. Só que o certo? Internacional precisa Isso. de alternativa. O Edenilson está com 2 cartões amarelos. O Dourado também. O Dourado também. Dourado também. Então, pior ainda. Pior ainda. Quer dizer, o Internacional tem uma sequência agora Às vezes terrível. pode tomar no jogo na outra quarta-feira, véspera do Vamos com o Grenal. Flamengo, O Kahneman não joga, nem o... Tentar ajeitar isso aí, nem o não, Everton. Paulo. Daí nós fizemos Para fazer um- justiça, o Grêmio vai perder Aí 2. nós O Grêmio perdeu Equilíbrio o Kahneman Grenal. e o Everton, o Internacional pode perder, O não. Grêmio vai perder porque eles vão estar na seleção. Sim. E pergunta se o Grêmio não ficou triste que eles fossem para a seleção. Não. Então, muito obrigado. Diga. Eu adoro quando tu tem que dar a palmatória. O Kahneman, o Grêmio não gostaria que fosse para a seleção. Gostaria que jogasse o Grenal. O Everton, sim. Porque o Grêmio botou uma multa o de Kahneman- 60 milhões de euros, o Grêmio está de olho na Quanto é a multa- boutique dela. Quanto é a multa do Kahneman? É, Quanto é a multa do Kahneman? uns 20 milhões de euros. E supondo que o Kahneman se torne titular da seleção argentina e passe a valer 40 milhões de euros. Não, 40 não, mas se for 20 já vai também. Eu cheguei a dizer que o Cagliari, se não viesse com essa merreca de 5, 6, que todo mundo dizia que era um dinheirão por um zagueiro, aí nós vimos que jogou agora contra o Estudiantes, se viesse com 10 o Grêmio tinha liberado. É que os caras vêm aqui com merreca e vêm oferecendo dinheiro para o jogador. É sempre a mesma estratégia. Porque foi assim que levaram o Edilson. Não, foi assim que levaram o Wallace. Foi assim que levaram o Edilson. Mas o- E não foi assim que o Grêmio tentou trazer o Musto na época? O REC. O Grêmio estava acertado com o Musto e aí não acertou com o clube. REC, a mesma É estratégia. que o time lá também achou o Musto pouco. Meu Deus. REC, cada negociação... O quê? Musto pouco, professor. Meu Deus. Não, chama as Eu acho que depois dessa vai para os comerciais aí que não. Diga, Vamos, Paulo. vamos É que pros- Diga, Paulo. é que cada negociação é uma negociação, né? Naquele momento, primeiro o Wallace forçou uma situação, É. né? E segundo também era um momento difícil nosso, econômico, financeiro. Ali é. Não, o Michel não existia ainda, porque ele veio da Série B, Exatamente. não tinha Mas sido ali testado. era um momento difícil econômico. Também. O Grêmio pós-Arthur é outra realidade econômica, além das medidas do presidente de austeridade. Então vamos lá, nessa linha, no Facebook, Rec. Paulinho Facebook, já disse aqui, mas o Grêmio foi o time do futebol brasileiro que mais contratou jogadores. Contratou o Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes para esse ano. Teve que manter Renovou. o Marcelo André, Groi. Marinho, Cassiano... Não, eu quero começar posição por posição. E aquela valorização interna, que é o que eu digo. O Teve que dar Marcelo aumento Groi, pro o Michel. Jeromelo, o Kahneman, o Léo Mas Moura, essas o contratações que eu tô Maicon, dando aí. o Luan, o Miguel, Everton. Que ruim, né? Que ruim. Não, eu sempre Bom. respondia, e tem um telespectador que é ouvinte também da Grenal, que E mandava agora, todo dia, Rec, dando agora, pau no Grêmio. eu Manda. não estou me lembrando, mas um dos meninos da base renovou hoje conosco também. Um desses meninos que estão Surgindo. surgindo. Então, o João não Ricardo tem Lopes- dinheiro para tudo. Tá. Pô, aí, nesse quesito básico, eu entendo a venda do Jair. Mas entendo assim, ó, Vem cá, meio embaralhado. Para pagar tudo isso aí, tem a venda do Arthur, pelo amor de Deus. Mas vai Mas a logo, venda do professor. Arthur paga muito as dívidas com o banco, professor. Aqui, ó, o professor... Eu não- o professor Nós estamos falando não- de 150 de du- milhões. de du- Mas nem Não, tudo. mas O Arthur tinha parte e o homem do arroz é, também. O recurso que chega para o Grêmio não é esse valor. E nós estamos priorizando, o Maurício eu não ia, mas o Maurício trouxe o assunto. Obviamente que instituições como o Grêmio têm que dar um basta neste valor que nós pagamos de juros e mora, enfim, Também anualmente, que são valores, por favor. É. Tá? Valores fora de qualquer curva, de qualquer razoabilidade. Maurício, diga aí. Nessa linha, então, do que nós falamos de Parlez-vous, finanças, Messier. respondemos ao João Ricardo Lopes no Facebook. Impossível Hoje tá com a corda toda. Como diria um Lagoa Vermelho, tá troglodita hoje, não é poliglota. Vai. O João Ricardo Lopes estava perguntando sobre finanças. Eu não consigo entender. O Grêmio é exemplo de organização financeira, vende, não tem dinheiro para contratar.
Mas respondemos o Aquilo que porquê eu não estou dizendo, o teria. Grêmio contratou Marcelo Goina, o Moura, Mas o Jeromel não só Kahneman. isso. e O Bruno Grêmio, Cortez. para um pouquinho, o Grêmio contratou o André, se deu certo, não deu certo. Marinho. O Grêmio contratou o Marinho. É que o torcedor Olha aí. queria uma contratação como o Guerreiro, do tamanho do Guerreiro. Bom, mas É o ciúmes que está nos separando pouco a pouco. Meu Deus, não, eu leio. eu queria só esclarecer. Eu leio mais mais aqui depois do intervalo. Todo mundo tem ciúmes do Grêmio, por que que o Grêmio vai ter ciúmes do Internacional? eu Todo mundo queria queria só- ter o Jeromel, o Kahneman, agora o Internacional contratou o Guerreiro, que nem pode Queria jogar. só esclarecer aos telespectadores, eu sei que não deu para E- notar, e outra mas coisa, ele estava cantando. E outra coisa, e outra coisa, a principal contratação foi o Renato, lá em janeiro. Aí Também eu- tem que botar na conta. Por falar em contratações, já que eu estou elogiando o vice-presidente do Internacional, eu acho que tem que se fazer o registro. Eu mordi a língua, eu realmente, quando ele bateu o pé e insistiu com a contratação do Rodrigo Moledo, eu era um dos céticos que achava que não era uma boa contratação, e hoje o Moledo é indiscutivelmente o zagueiro titular daquilo que se chama de seleção do Campeonato Brasileiro da Bola de Prata. Ele tem sido irrepreensível, Zagueiraço. sabe? Numa sequência, não é num jogo, é numa sequência de jogos. Ele vem jogando muito, muito, muito bem. Eu gosto da frase do Otacílio Gonçalves. Zagueiro tem que ser zagueiro, zagueiro. E ainda contribui na frente ainda. Com ele não tem gregre para dizer Gregório. Não sei se tu te lembra, Ré, que alguns anos atrás, na outra passagem dele pelo Internacional, ele esteve num cadeira cativa. Ah, eu lembro lá no centro. Isso, e eu Lá me na lembro, e eu me Coronel lembro Vicente. que uma das perguntas feitas a ele foi: pois é, mas quando tu tá ali com o atacante, o que vocês falam? Eu nunca me esqueço que ele disse assim: eu não falo com o atacante. Eu nunca falo com o atacante durante o jogo. Se a bola tá perto, se a bola tá longe. Achei que o senhor ia contar uma outra parte dessa entrevista. Eu perguntei, mas tu tá numa maleza aí, tá jogado lá no Beira-Rio, o Internacional não tem volante. Você faria às vezes de volante, mas eu pego qualquer uma. Eu quero é jogar. Eu quero é jogar. Você tá aí quase desempregado, vim aqui pedir para me aproveitarem. Ele foi na televisão, pediu para ser aproveitado, como o Alisson veio aqui e pediu para ser aproveitado, porque era o quarto goleiro do Internacional. Mas Esse programa aqui Mas eu fui- é revelador. É ressuscitador. Mas o futebol tem isso, Rec. Se tu pegares O Pico veio aqui e não deu para ressuscitar. se tu pegares o Arthur do Barcelona, de 40 milhões de euros, há 2 anos atrás, o Arthur era um menininho de base que talvez o Paulo ou algum outro dirigente enxergasse que ali havia uma grande promessa, mas ninguém no mundo esportivo sabia que ele existia. Professor, acabei de ver a cara do técnico do Libertad. Aqui, parece aqueles gringos que tomou um garrafão de vinho no domingo. Aqui, não sei sacanagem. Está com a cara inchada e vermelha. Parece que vai implodir, não é nem explodir. Parece que vai ser aquela, como é a Dona Redonda, aquela. Parece, ele tá... Sabe que o Libertad me lembra um lance emblemático da Libertadores 2006. Provavelmente vai te lembrar disso. Ele que bateu nas costas do Exatamente. Que são aqueles... É o gol do Alisson aí, justamente. mais ou menos nessa são fase. aqueles acontecimentos fortuitos do futebol e que fazem a diferença. Quando o Internacional jogando lá, Foi logo depois da Copa do Mundo, né? chutam uma Não, bola, Isso é semifinal, né? eu acho... Porque o Inter quartas de final. nas oitavas enfrenta o Nacional. Quarta de final. Não foi a LDU? Não, depois, acho que a LDU foi. LDU e depois Libertad. Anyway, o Internacional, o rapaz chuta, Anyway, chuta, vem cá? Não, é Eu acho que é só tu, É um contraponto. Então, o rapaz chuta, o Klemer voa e não alcança, a bola dá na trave, nas costas do Klemer, Ali é gol certo. e rola Não tinha pelo ninguém pra lado da salvar. trave. Rola pelo lado da trave. Como podia ter rolado do outro lado para dentro do gol. E também isto é o fascínio do futebol. Boa noite, Requito e amigos da bancada. Por onde anda o Belaor?
André Carolho de Porto Alegre. Belaor é o Alaor Veríssimo, que vinha aqui. Alaor Veríssimo. Quando o Inter jogou a segunda divisão, ele ganhou o apelido aqui carinhoso do programa de Belaor. Belaor. Ele dizia que o Inter não E ia jogar a aí, Série e aí ele... Não, ele aparece, Ele de vez em aparece. quando no programa. Tem uma interessante aqui, Rec, do Rogério Lemos, no Facebook. Aqui Facebook.com. o Chiquinho de Gravataí diz que eu canto muito e canto mais que o narrador da praça que é metido a cantar. Mortadela não canta nada, eu canto. Olha, O Rogério Lemos. Vamos lá. Rogério Lemos, da rua Manuel Elias, diz que concorda com o professor. Eu não sei nem porque que eu tô lendo, professor. Faz bem. Dele aqui, ó. Lembrem que o Maicon já tem 2 cartões na Libertadores. Certamente levará outro até a final e vai ser suspenso. Então o Grêmio vai ter também essa deficiência em uma Mas partida. eu não me recordo, Maurício, talvez você possa Ele me levou cartão ajudar. nos 2 jogos. Não, mas Quem? tem uma O situação, Maicon. a partir de uma certa fase, os cartões... Foi zerado na fase de grupos. É. E não é Não, zerado agora na semifinal? Não, ele tomou 2 em 2 jogos. Ele Não é tomou zerado na semifinal? Não sei se é zerado de novo. Acho que zerado na semi era na Copa do Mundo, porque a suspensão é com 2 cartões. Agora na Libertadores são 3. A Comebol, ao mesmo tempo que maltrata a Libertadores, que aceita cada absurdo, como esse negócio do Santos, o negócio do River, ela procura valorizar também o seu campeonato. Ao poder escrever sempre novos jogadores, o Tigres ganhou do Internacional porque escreveu o Aquino e o Gignac nas semifinais. Senão o Internacional era muito mais forte que o Tigres. E o Sobis tinha recém-chegado. Foi inscrito também com a competição em andamento. Então um time que era rico resolveu botar dinheiro. E agora ela mudou de novo. Nas quartas de final pode mudar 2 e na semi pode mudar mais 2. Ou pode inscrever mais 2, mudar mais 2. Pode mudar mais 2. Pode mudar agora e pode mudar na A semi. lista é sempre 30. Porque ela sabe que nós somos pobres de maré de si. E ela adapta... De maré de si. e o que tem que ver? É aquela música, professor. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré de si. Meu Deus, vai para os reclames, por favor. O que isso tem que ver com... Porque nós A somos Comebol- pobres, vamos perder jogadores perder na janela jogador. e tem que repor. Vamos juntando os caraminguás, professor, para poder chegar lá. O Racing era a melhor outro- campanha. hein? Por outro lado, já que tu queres O entender... Racing, por exemplo, tomaria Não. 3 do River se tivesse o... Só uma pergunta. Bom, Não. Craque, o Que foi vendido Lautaro agora. Martins. Lautaro Martínez. Não, mas eu quero fazer uma... até poderia levar, mas faria. Me ligava mas- passar o Racing. Mas só uma pergunta. E se chegar um Libertad da vida e um Palmeiras? Ó, gol do Libertar, professor, faltam só 3. O Palmeiras não tem muito mais 2 a condições de 2. fazer uma grande contratação e desnivelar a competição? Tu pode olhar a mesma coisa por outro lado. É. Mas eles valorizam a competição deles porque tem sempre emoções. Mas eles valorizam favorecendo os mais fortes. Não, mas professor, Favorecendo os mais fortes. É como tu pegar Grêmio Internacional e deixar contratar na professor, semifinal não do Campeonato necessariamente, Gaúcho. não necessariamente, professor, o Estudiantes perdeu os 7 ou 8 jogadores na janela, só pôde inscrever 5. Imagina o que seria do Estudiantes se não pudesse inscrever 5 jogadores, ele ia fazer o quê? É. Não ia ter quem entrar em campo. Somos pobres, Não. pobres, pobres. Este argumento é verdadeiro. E é por esse argumento, não pelo Mas então, desequilíbrio o que eu técnico. estou simplesmente fazendo um contraponto, dizendo que se por um lado, é verdade, o Grêmio acabou de vender o Jailson, o Grêmio vai poder escrever alguém no lugar do Jailson. Tá bem? Pode. Isso é um lado. Agora, o outro lado é que tu favorece a equipe mais rica, que ela pode fazer uma contratação, que uma equipe média... Mas é que o, Não pode. o poder ou não... Professor, isso aí também tem contraditórios, porque ninguém desembarca E já sai e jogando. já sai jogando. São raros. E O mais, Gignac, por e exemplo, mais, desembarcou. socorre o Chegou risco. metendo Há gol, uma Gignac. experiência, não me lembro se foi do Cruzeiro. O professor queria que isso fosse verdade. É, o Cruzeiro não foi jogar um Mundial e não contratou o Bebeto e não sei quem. Eu ia citar. Contratou Bebeto, Gonçalves e o Pantera. Tu te lembra que e contratou um técnico, demitiu o Paulo Autuori e contratou o Nelsinho Batista. Tu te lembra que em 95 o Renato se propunha a vir jogar o Mundial de graça e o Filipão não quis? E eu dei a notícia. Pelo Pelo grupo. clima interno, claro. Eu vou lhe Cara, dizer, nós eu- é que somos para ganhar Libertadores, que- agora no que Bem-Bom bom- lá ele toma o lugar que do bom- Paulo Nunes. Que bom que você tenha dito isso aqui, sabe por quê? 2 companheiros meus queriam bater em mim, porque eles terminaram a jornada deles
quando terminou a jornada deles, eu era muito sacana. Hoje eu sou um cara que não faço mais sacanagem. Não. Terminou a jornada deles, eles começaram a recolher equipamento e eu fui para perto deles e dei. Renato Portaluppi quer jogar o Mundial pelo Grêmio. Só depende do Grêmio. E eles enlouqueceram. Queriam briga. Já tinham desligado o equipamento e aí, requito, fura-fura. Já voltamos. É bom, né? O Júlio César está lembrando que o Leonardo Gomes renovou até 2021. É isso aí. Menino que- É esse aí. Eu cheguei a dar notícia hoje de cito. Esse aí. Tu vê Então, o que- senhor veja, outro jogador que está surgindo, que é o Leonardo Não, Gomes. uma mudança, né? Já estamos com Não. o contrato renovado até que ano? 2020. Mas vê que mudou, né? Vê que mudou. Esse rapaz veio em 2021. Esse rapaz veio É 2021. Janeiro de 2017. e não deu certo. Não correspondeu no primeiro momento. Não. É no trabalhado. primeiro momento, não. No ano inteiro. Sim, primeiro Tá. momento, professor. Tá mas, bom, mas, professor, o senhor me permita. Aí o senhor veja o seguinte, que muitos que não deram certo, o Grêmio cedeu para jogar a segunda divisão, para ir para outros clubes, e esse não. Esse o Grêmio nunca segura. se abriu mão dele ficar É, aqui, mas porque o- sabia da Mas potência o dele, da Grêmio potencialidade, renova com o Léo das Moura valências. e contrata o Madison. Se o Porque Grêmio, achava que não estava pronto, professor. se o Grêmio realmente acreditasse que ele, depois de um ano, Não acreditava. que é o longo Mas primeiro melhorou muito. momento do Maurício, acreditasse, não trazia o Madison. Trouxe porque tinha dúvida. Libertar 2, Boca 2, Boca está passando, o Libertar precisa fazer 5-2. 4-2, placar agregado daria 4-4. Ia pros E pênaltis. o Boca passaria porque Boca fez passa 2 pelo gols gol marcado fora de fora. casa. 2 fora de casa que já marcou lá no Paraguai. Já voltamos. Só terminando. Betinho está aderindo à tese do professor Eniana. Professor Eniana. Tese Eniana, de Enio. Certo? Muito bem. Boa noite. Se o Roger é tão bom, por que não para em time nenhum, diz o Betinho. Como não para em time nenhum? Qual foi o time pequeno que ele treinou? Juventude e o Novo Hamburgo. E depois? E ganhou o quê? Nada. Depois, aí ó, treinou o quase Grêmio, tirou o Grêmio de um campeonato. Aí treinou o Grêmio e foi mandado embora. Treinou o Atlético, foi mandado embora. Treinou o Palmeiras, foi mandado embora. Essa é uma... Não, no Grêmio ele pediu para sair, a versão oficial tá do presidente. certo. Tá bem, o meu cabelo cai no Ele colo. classificou Olha o aqui, Grêmio ó. contra o Olha Atlético aqui. Paranaense, porque quando ele saiu daqui, ele deixou Grêmio 1, Atlético 0. O Atlético ganhou Grêmio. aqui Gol na marcado estreia do fora. Renato. Gol do Bolanhos. Que o Paulo disse muito bem. Pode vir a ser um grande treinador, pode vir a É um ganhar baita técnico. muitos títulos. Hoje. Não, ele é um dos bons técnicos que nós Hoje, ele não é um técnico capaz de fazer um trabalho completo. Estará aqui nos próximos dias. Sabe aquela história do treinador que diz, não, ele é muito bom taticamente, mas ele tem... Eu não estou dizendo que é o caso do Roger, estou falando genericamente, mas ele se relaciona mal com os jogadores. Ou o contrário, ele tem uma ótima... Ele é bom de vestiário. Bom de vestiário, mas Ninguém- taticamente ele é um fracasso. Nem Tite surgiu como ele no futebol. Hã? Nem Tite fez isso aqui no futebol como ele. Nem o Como Tite. assim? O Tite foi campeão gaúcho com um time do interior. Acostou a se firmar. O Tite, quando foi campeão gaúcho por um time do interior, ele tinha voltado. Mas o Roger já pro se futebol, firmou? Tinha ido para comentar na Rádio Caxias. Mas- Tá, mas o Aí Roger, o já se, Caberlon convenceu o Tite a aceitar. mas o Roger já se firmou no futebol nacional? Claro. Mas firmou com que onde? título? Primeiro colocado em Não, 2 título. Libertadores seguidas Não, na primeira fase. ele que levantou a Campeão taça. em cima. Campeão Ele em que cima, levantou a taça. Campeão em cima Ele de. levantou a taça de qual Libertadores Campeão dessas? em cima de Mano Menezes. Muda toda a metodologia de jogo Campeão do Grêmio. do estadual, de né? trabalho e de jogo do Grêmio. E o Grêmio manda ele embora porque o Grêmio detesta Não, porque o Grêmio ganhar. achou que o Renato podia dar um up e ganhar título. E casualmente o Atlético achou a mesma coisa, o Palmeiras achou a mesma eles coisa. ganharam? Mas tá todo mundo O que ganharam enganado. Atlético e tá todo Palmeiras? mundo enganado. Ganharam o quê? Peraí, quanto tempo faz o que o Palmeiras Quase que eu digo, mudou? Rec, eu não o conheço, não trabalhei com ele em vestiário, não tenho convivência, tenho muito boas referências dele. Tá? Ele tem alguma dificuldade com o grupo de jogadores. Então, deixa eu te Não. dizer assim. E de convivência com os cartões. Professor, nós não nos conhecemos, mas eu tenho muito boas referências dos seus alunos, né? Isso não. Muito obrigado. Hoje nós vivemos num mundo que uns têm e outros não têm, tá? Mas pode se evoluir, que é a capacidade de liderar,
E capacidade de liderar não é ser simpático, é capacidade de empatia, é capacidade de se colocar no lugar do outro e saber é isso que o Renato tem. E me parece que esse moço que está lá no Internacional talvez também tenha esses dotes e gerar, porque é que hoje o grande diferencial competitivo de qualquer organização é a tua capacidade de se relacionar e tu gestar pessoas. E é nisso, obviamente, dos grandes atributos que o Renato tem, que ele é craque. Por isso que eu te afirmo que ele jamais faria isso com o Jailson, porque não é da índole e nem do procedimento dele. E por isso ele Não ganha é o grupo. sistemática. Então o que ocorre? Nós estamos falando, são carreiras ao tecnocrata, que ele vamos pensar em tecnologia, que é uma área hoje Muito desenvolvido. exponencial, né, estratégico para todo mundo. Tu encontra técnicos de primeira linha. E o que eu aprendi nas minhas andanças? Não pega um tecnocrata e não põe na frente de uma liderança para gestar pessoas, porque tu mata o técnico e tu vai acabar também não permitindo que ele venha performar. Diga, Maurício. Só o Berchevski na nossa live do Facebook registrando a audiência, muitos recados. O Sandro. Doutor Saúl, temos que trazer o doutor Saúl. Tá nos devendo uma visita já. Quase que eu vou fazer um por onde anda com Por ele. falar em doutor, eu faço questão de registrar também na nossa audiência o doutor Alceu Kniznik, um dos grandes endocrinologistas do nosso estado. Maravilha. O que disse o doutor Saúl? É que eu quero mandar Está na audiência. Eu na quero audiência mandar do um programa. grande abraço para o Saúl, meu fraterno e querido amigo. Uma das grandes figuras que eu E posso dizer um no viver do gremista futebol. histórico com serviços prestados ao Grêmio. Isso que eu ia dizer, né? uma vida. É um modelo de É um modelo de dirigente, de ser humano, de E pessoa. que coisa boa que hoje, né, no nosso estado, E médico, né? nós temos, médico. tanto no Grêmio como no Internacional, dirigentes desse tipo. É verdade. Desse tipo de pessoas que entendem a dimensão do futebol e que entendem que se o presidente do Grêmio, o presidente do Internacional começarem a se indicar aquelas coisas que nós já vimos tantas e tantas vezes entre presidentes ou entre dirigentes de futebol, isso acaba se refletindo na violência, na torcida, nos estádios, na sociedade. A responsabilidade de quem dirige futebol é muito grande. Olha aqui, boa noite, tudo bem? O Jeromel falhou, mas queria saber se o Groi, dito como o melhor goleiro do Brasil, se atira antes dos caras chutarem... Ah, não, para aí, o Luiz de Porto Alegre. Aí Vamos botar no Groi, é culpa dele. Daquela velocidade toda, Por nem num favor. torneio de laço pro cara pegar o cara. Não. O que tu acha desse aqui, Rec? Mauro Meneguzzi no Facebook. Na minha opinião, os dirigentes do Grêmio tinham que ter segurado o Lucas Barros. Foi com ele que o Colo-Colo se classificou ontem contra o Corinthians. O Grêmio tinha que trazê-lo de volta. Mas teve uma hora que embarrou tudo. Tá brincando. Não sei, ele é gremista, participa... Ele tá Ele fez um gol bonito frequentemente ontem. Fez um gol bonito. Fez. Gol de cara raçudo. Mas ele aqui no Grêmio ele apagou. Por falar em... Ele fez um gol Segundo contra o Botafogo e depois tirou O férias. segundo semestre dele foi muito fraco. Posso falar num gol de placa, então? Claro. Vamos exibir. Dia 29 de setembro serão os Jogos do Unificado. O Rex sabe, cada ano a gente promove essa confraternização entre todos os nossos alunos num local só, esse ano vai ser na PUC, no Centro Esportivo, em que cada sede monta uma equipe. E aí competem vôlei, futebol, essas coisas todas. Só que existe, paralelamente a isso, uma competição maior. As sedes do Unificado, o Colégio Leonardo da Vinci, competem para ver quem arrecada mais doações. Então, são toneladas de alimentos que este ano vão ser acrescentadas de toneladas de sabonete, pasta dental, material de higiene para as pessoas necessitadas, mais ração animal e mais doação de sangue. Cada sede está, ou o próprio aluno, ou seu pai, seu tio, seu primo, enfim, estão levando gente para doar sangue.
Que golaço, esse é golaço mesmo. Diga, Nós Maurício. ficamos devendo, Rec, nós comentamos fora do ar, mas não no ar. A CBF rejeitou o pedido do Flamengo eu ia até te para perguntar. adiar a partida Ficou irado o da presidente Copa do do Brasil em uma semana para que os convocados tivessem condições de jogar. Como Flamengo e Corinthians não estão na Libertadores, a data da semana seguinte, dia 19 de setembro, salvo engano, está disponível. Só que a CBF entendeu que não cabe O esse que tipo mais de uma medida. vez valoriza o que já se disse aqui no Cadeira Cativa. No início do ano não haveria esse conflito de interesses, que esse adiamento seria bom para o Flamengo, mas não seria bom para o Corinthians. O Corinthians tem o Fagner convocado também? Mas convenhamos que a importância do Fagner e a importância Do Paquetá, do Cuejar. e do Cuejar e do próprio Trauco é diferente. Então, se no O Corinthians início perde um, o Flamengo perde 3. e no início do ano, quando ninguém tem ninguém convocado, entende? O Grêmio Internacional. O Internacional não perde ninguém para o Grenal, o Grêmio vai perder 2 jogadores para o Grenal. É claro que nesse momento o Internacional não ia querer um adiamento, como se fosse o contrário, o Grêmio não ia querer. Agora, em janeiro, ninguém sabe. Mas, professor, será que esse caso do Flamengo não passa mais pela eleição da CBF? O Flamengo votou contra, acabou. Não, sabe o que é? Não, É a mas- grade da Se TV. votasse... Mas, Rec, a grade da TV tem o jogo do Palmeiras para passar. Acho que não. Mas acho que eu não acho que é um passa. calendário estabelecido e se você começa... Mas se tem a data livre. Flexibilizar, tem que mas aí tu flexibilizar começa para a todos. flexibilizar, tem que... Aí o Grêmio passa a começar também a ter razão. Mas o tem que Grêmio não vai ter a flexibilizar o data Grenal. livre. O Grêmio não vai ter a data livre e não é uma competição O Grêmio mata-mata. tem data livre Qual? porque ele não está Porque na não Copa, está na Copa do Brasil. É. Quando E o tiver Inter jogo tem na- data algum momento livre vai ter porque uma tem data data livre livre. também. Mas a data livre da Copa do Brasil, Sim. a quarta-feira, a primeira da Copa do Brasil, o Grêmio também não vai querer porque é 24 horas depois do Mas jogo da não seleção. precisa, Maurício, pode jogar dali 2 semanas. Mas aí existem outras Como no coisas. jogo contra o Santos, o Grêmio podia adiar porque o Santos também está numa competição só. Maurício, quando... Mas é que O existem... Grêmio, porque se ele existem- faz isso com o Maurício, Flamengo... você abre o Existe- precedente, você... Mas Como existe- é que se diz lá em Lagoa Vermelha? Né? Do quê? Quando passa, Passou o boi, passa a passou boiada. exatamente. Ontem não houve Passou dois boi, jogos passa boiada. atrasados. Sim, porque tinham jogos da Sul-Americana marcados para a mesma data e a Sul-Americana se sobrepõe. Só que não existe. O problema, professor, é que uma coisa é adiar uma partida de um campeonato que tem 38 rodadas. Por quê? Se adiasse o do Grêmio agora, daqui a 2 semanas tem outra convocação da CBF que vai ter mais 2 jogos. E 2 semanas para frente tem outra convocação. Só um resumão. Seria impossível reprogramar. Mas no caso de uma competição mata-mata, a situação é outra. Se fosse um jogo da Libertadores, o Grêmio pediria para trocar. Pediria, tendo vaga. não levaria. Que o Flamengo já não Não está levando e levaria. está quase campeão da Olha, Copa. Mas se o Flamengo tivesse votado pró caboclo, ia levar. Não, ia não levar. ia levar, Rec. não ia levar. E a gente tudo ia levar. A gente tem que perder essa Cara, Flamengo mania. e Corinthians não é essa barbada que tu pensa. Essa parte política Eles têm mais pesa. força que a CBF. Essa parte política pesa, Rec. Sabe, Maurício... Se o Flamengo tivesse votado a favor e não- o Corinthians eu contra, entendi o Flamengo ia ser beneficiado, o Flamengo ia ter atendido o pedido. Não ia. Ia, não sim. ia. Eu lamento muito, mas me incomoda profundamente quando a gente pensa o futebol sempre da maneira ruim. Sacanagem. Sabe? O Corinthians, por exemplo, votou contra também. Não, e quando se diz... E aí, E quando se diz... podia deixar Mas é que insatisfeito. não tem como prejudicar os dois. mas por um de cada vez. A única forma de prejudicar os dois é fazendo com que os dois tenham desfalques. Não. Simples. E na Quando se própria diz negociação assim, agora que está não sendo daria o feita... pênalti do outro lado. Aí Na isso eu outra- digo. Eu sei que tu diz. E eu estou dizendo que a Inter e minha- Cruzeiro. Deu Viu, 2 Rec? pênaltis de E na- favor. E e é na- meu colega Viu, hoje. Rec? Obviamente, Diego Real. E eu Cruzeiro disse de Porto no ar. Alegre, né? Obviamente você tem essa informação. Na própria negociação que está sendo feita para a venda dos direitos de TV internacional, em que todos os outros grupos estão alinhados, todos os outros clubes, menos o Corinthians tá e o fora. Flamengo. Mas aí, Rec, nessa linha vocês acham que não tem nada a ver essa história, que esses bastidores não influenciam? O Atlético Paranaense é um dos primeiros a fechar com o esporte interativo. Tem congresso técnico da Série A. O que define no congresso técnico? Não pode mais gramado sintético. Aqui os times Aí o, deviam Atlético, ser... aí o Atlético Paranaense depois faz as pazes com a CBF e liberam de novo, mas não times tem de- nada. Se o Imagina. Corinthians e o Flamengo começarem a se fresquear aí contra os outros clubes, tem que jogar com um time misto para prejudicar Corinthians e Mas Flamengo. Para eles aprenderem tu a viver em acabaste coletividade. de dizer que essa decisão não foi da CBF.
Foi do Congresso Técnico. Ah, e quem bota em pauta é a CBF, o Euricão, que estava fazendo... Onde estavam os 20 clubes. Mas O Grêmio estava lá, o Não, mas Internacional professor, então estava fazer lá. justiça. O senhor sabe quem é que ajudou a equacionar o problema, por favor? Foi o presidente Romildo Bolzan, que numa atitude de bom senso, olha, por favor, não vamos fazer isso Então, neste momento. então não foi porque ele fez as pazes Não com a tem pressão CBF. política, professor. A Não. CBF não incentiva as federações a fazerem o que ela Muito quer e os menos, clubes. Muito É porque os menos. clubes são organizados, conseguiram organizar a liga, negociam tudo. né? Muito menos. A melhor prova disso é que gigantes como o Grêmio, como o Internacional e como o Corinthians jogaram a Série B. E eu cansei de ouvir frase, essa coisa de subir e descer, o dia que for Flamengo ou Corinthians, É verdade. não cai, vão virar mesa. Não viraram. Olha aqui, professor. Não viraram. Resumão O aqui. Palmeiras jogou a Série B. O Vasco jogou. Sabe Botafogo, assim, se Botafogo nós não jogou. formos capazes de ver as coisas que melhoraram, nada vai melhorar nunca. Claro, existem erros, existem situações, sim. Agora, está muito diferente. Vamos juntar Grêmio Internacional e os outros clubes e mudar em janeiro, para todo mundo, para o ano inteiro. Aí não vai ter Internacional problema. enfrenta o Cruzeiro domingo no Mineirão. Moledo é o único desfalque para a partida. Emerson Santos será o substituto. Potker volta de suspensão, mesmo com Damião recuperado. Jonathan Alves deve ser mantido no ataque. Lomba, Zeca, Emerson Santos, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Potker com Jonathan Alves, o time do Inter. Goleiro Lomba já esteve no gol colorado em 7 jogos no Brasileirão deste ano e sofreu apenas um gol na vitória por 3-1 contra o Vasco no Beira-Rio. Tentando voltar para o G4, Grêmio enfrenta o Botafogo sábado na Arena com força máxima. Apenas Léo Moura pode vir a ser preservado. Cícero deve entrar na vaga do Jailson. Groi, Léo Moura, Jeromel Kahneman Cortez, Cícero Maicon, Ramiro Luan, Everton e Jael, o time do Grêmio. Libertar vai empatando com o Boca 2-2. Mais tarde tem Palmeiras e Cerro Porteño. Até amanhã, 1h25 da tarde. Obrigado, professor. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Maurício. Boa noite. Boa noite.